Olá, boa noite. Hoje é 28 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus abençoe sua vida. O restante de noite. Que Deus lhe dê uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo bem para você mesmo, para sua família e para o seu próximo. Desta maneira, você, sem dúvida nenhuma, vai viver melhor. Então, resposta e pergunta acerca do casamento, aqui é a parte 230 e continuação do Evangelho, parte 313. Então, aqui eu estou explicando as escrituras lendo para alguém. Você sabe que eu tenho amigos que não sabem ler. Eu já falei em outros vídeos. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que sabem ler, que são totalmente inteligentes, mas gostam de ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, são crentes. Tem pastores amigos meus que escutam, que gostam, que creem, entendeu? E eu não estou falando nada errado, estou falando tudo dentro da palavra de Deus. Ó. E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor chamou. Então Deus, ele chama você. Você sabia que Deus chama você? Deus está chamando jovens, adultos e senhores para poder crer no Evangelho, mas muitos não querem. E o que eu ordeno em todas as igrejas. Então, aquilo que Paulo ordenava numa igreja, ele ordenava em todas. Por que Paulo ordenava? Porque Paulo era o fundador da igreja. Ele que fundou essas igrejas, igreja de Corinto, Roma, em vários lugares. Paulo tem uma grande parte na vida, na nossa vida, no Evangelho, no dia de hoje. Porque o Evangelho se espalhou. Paulo andou em Roma, na Itália, Paulo andou em vários e vários lugares, ensinando o Evangelho, andou em Corinto, andou em várias províncias, em várias, até outras nações, Paulo andou pregando o Evangelho e fundando a igreja, pregando o Evangelho e fundando a igreja. Então o que ele ordenava numa, ele ordenava na outra, porque aquilo que ele ordenava numa, era aquilo que o Senhor Deus, era louvável ao Senhor Deus, era agradável ao Senhor Deus. Então aqui ele falou algo muito importante, ó. É alguém chamado estando circuncidado, fique incircuncidado e ponto. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Então, nos ensinamentos de Paulo, ó, a circuncisão nada é, vírgula, ele não estava rebaixando a circuncisão, e a incircuncisão nada é, a circuncisão nada, ele não estava rebaixando a circuncisão, entenda? Que a circuncisão era uma aliança, um concerto de Deus, que Deus deu a Abraão e se tornou até o dia de hoje em Israel. Talvez sim. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Você acredita que Paulo teve essa ousadia e Paulo estava certo? Tem gente que não gosta dos mandamentos de Deus, que não acha louvável, que não quer ensinar e que fica até com raiva quando alguém passa a ensinar os mandamentos de Deus. Estão errados. Uma pessoa que não crê nos mandamentos de Deus está errado. Ó. A circuncisão nada é. Veja o que Paulo disse, o apóstolo Paulo. Ó. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então a observância dos mandamentos de Deus é uma coisa muito importante. Ó. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. É muito importante. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo não está rebaixando a circuncisão e a incircuncisão. Paulo está querendo dizer que os mandamentos de Deus é que são importantes, acima da circuncisão e da incircuncisão, sendo que Jesus ele ensinou um Novo Testamento. E no Novo Testamento teve muitos mandamentos, muitas direções, muitos ensinamentos. E Paulo está dizendo que aqueles ensinamentos de Jesus era mais importante que a circuncisão e a circuncisão, porque Jesus era o Filho de Deus que estava ensinando os mandamentos. Não é porque os mandamentos fossem maior do que a incircuncisão, porque a circuncisão foi um concerto de Deus a Abraão. Algo muito importante, de gerações e gerações. Então Paulo está explicando. Então você que sabe os mandamentos, que lê, que já leu, que já ouviu acerca dos mandamentos, se você tiver os mandamentos de Deus como não importante, você sofrerá bastante, bastante eternamente. Se você não tem os mandamentos de Deus como importante, se você não quer saber do mandamento de Deus, se você não quer obedecer, se você não está nem aí, se você tem como uma coisa inútil, uma coisa que não presta, você vai sofrer eternamente. Ou eu, ou qualquer pessoa. Tem que saber nisso.
Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, se você foi chamado para ser pastor, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, se você foi chamado para ser apóstolo, doutor, se você foi chamado para qualquer outra função eclesiástica e você está nela, fique nela. E se você foi chamado e está com dúvida, então siga o seu chamado. For chamado servos, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, se você foi chamado para ser um servo de Deus, você pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o Senhor chama pelo... porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Então, você é chamado como servo do Senhor ou como servo de Cristo? Como servo do Senhor Deus ou como servo de Cristo? Você tem que entender aí, para entender se você é chamado por um servo para ser servo do Senhor Deus ou para ser servo de Cristo. Então tem essas duas chamados. Fostes comprado por bom preço, não vos faça servo dos homens, entendeu? O que é não ser servo dos homens? É quando você obedece a Deus acima dos homens, sem desobedecer aos homens, sem desrespeitar os homens, entendeu? É alguém já assim, alguém manda você fazer algo, você sabe que não é agradável aos olhos de Deus, você diz, ei, eu não posso fazer porque eu tenho que obedecer ao meu Deus, eu sou da lei de Deus e tal. Pronto, você não precisa dizer, ofender, brigar, contender. Simplesmente você obedece a Deus acima dos homens. Fosse comprado por bom preço, não vos faça servo dos homens. E se você é um líder religioso de alguma igreja, não se ache que você está numa posição de mandar e desmandar fazer algo que desagrade ao Senhor, porque você perde a salvação. Tem que falar só aquilo, ensinar aquilo que o Senhor mandou. Então, boa noite, meu amigo e minha amiga, tudo de bom.